Irmão, você está feliz, amém? Eu estou muito feliz. Feliz porque a primeira coisa é que Deus está nesse lugar, Jaciara. Deus está nesse lugar e Ele se faz presente. Esse ambiente de adoração, Irã, é um ambiente que você não encontra em qualquer lugar não, tá? Você só encontra no melhor lugar do mundo. E o melhor lugar do mundo hoje é onde você está, adorando ao Senhor. Nós estamos falando sobre avivamento. O que é avivamento na grande verdade? Avivamento tem várias vertentes. Foi falado desde o início do dia 1º de agosto sobre o avivamento da Rua Azusa, sobre outros avivamentos, sobre movimentos de avivamento. O avivamento, ele traz algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa que o avivamento traz é o retorno às origens. O avivamento te traz de volta aquilo que você perdeu um dia. Tem quando a gente canta aqui, quero voltar ao primeiro amor. Avivamento te leva novamente ao primeiro amor. Nós ouvimos tantas mensagens sobre avivamento. Ouvimos tantas mensagens sobre busca intensa, sobre ativar o sobrenatural de Deus. Mas hoje eu quero falar com você, para você sair daqui hoje, em nome de Jesus, com ativado o sobrenatural do avivamento na sua vida. Eu preciso que você comigo hoje se desprenda de tudo e só se apegue em Deus e não se trave, não se limite a receber aquilo que Deus tem para você. Quebra tudo hoje, fala, Senhor, eu estou aqui então, fala comigo. Porque nós precisamos disso. Precisamos que Ele fale conosco. E nessa noite eu quero falar com você sobre avivamento ativando o sobrenatural. Você, por favor, abra a sua Bíblia aí em Ezequiel, capítulo 37, verso 7. Nós vamos conversar um pouquinho. Ezequiel 37, versículo 7. Ezequiel é um livro muito enigmático, poderoso, com muitas histórias, revelações e profecias. O livro de Ezequiel tem muita profecia, mas a profecia que mais a gente vê hoje, ouve hoje, é essa do capítulo 37. A gente tem muitas. Olha o que diz o texto, está ali na tela, se você achou aí, mas se você quiser ler ali, você pode ler. Olha o que diz o texto. Profetizei, pois, como me deu a ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. Feche seus olhos mais uma vez, por favor. Senhor, lemos a Tua palavra, e eu quero pedir humildemente agora, que não seja diferente, nada aqui, como já tem sido desde o início, mas que nós nessa noite, possamos, no nome de Jesus, profetizar o avivamento real para este tempo, para a nossa vida, para as nossas igrejas, no nome de Jesus. Amém. Quando falamos sobre esse texto, meus irmãos, vemos a ativação sobrenatural. Não tem como a gente ler um texto como esse e achar que é algo comum. Não é algo comum, é algo sobrenatural. E é sobrenatural com relação às revelações que Deus deu ao profeta. Quando Deus te dá uma revelação, nunca vai ser natural. Quando Deus te dá uma revelação, nunca vai ser casual. Quando Deus te dá uma revelação, é sobrenatural. Não são visões simples, mas sim complexas. E entre todas as visões do livro de Ezequiel, a do capítulo 37 é a mais famosa, porque vai falar sobre osso. Osso. Porque tinha muito osso. Então vamos tentar entender um pouco desse contexto e ativar assim o sobrenatural.
Para você, meu irmão, ativar o sobrenatural de Deus, é preciso fazer uma coisa: romper limites. Eu escutei a seguinte frase e eu tenho guardado isso no meu coração. Se você quer romper limites, ande com pessoas que conquistaram aquilo que você quer conquistar. Entendeu? Quer romper limites? Ande com pessoas que conquistaram aquilo que você quer conquistar. Mas eu quero romper limites e eu estou andando com gente que não tem a visão que eu tenho. Eu quero romper limite e estou andando com gente que não tem nada a ver com a minha vida. Para o avivamento chegar e o sobrenatural ser ativado, você precisa ter coragem para começar a romper limites. Comece a romper os limites, ultrapassar os limites. E o primeiro limite que você tem que passar essa noite é o limite do seu pensamento. Os nossos pensamentos são nos nossos pensamentos que nós travamos as maiores batalhas. É no nosso interior, no nosso psique, que nós travamos as nossas maiores batalhas. Ou você já escutou? Se você já escutou, então eu quero que você comece a pensar comigo. Alguém te disse alguma vez que você não vale nada? Alguém te disse alguma vez que você não vai conseguir? Alguém te falou que você não vai chegar aonde você quer? E essas palavras, elas entram dentro do nosso psicológico, da nossa mente, do nosso coração, e começam a criar barreiras e a nos travar. O seu casamento não vai dar certo. O seu trabalho, você vai perder ele. A sua igreja não vai dar certo. O seu grupo não vai dar certo. O coral não vai dar certo. E essas palavras demoníacas, muitas das vezes, impetradas por bocas de pessoas que dizem santas. Rompa os limites do seu pensamento. Uma coisa é certa: se não estamos vendo o poder de Deus e agindo por meio das nossas vidas, com os milagres e maravilhas, existe alguma coisa errada. Porque na cara de crente tem que ter milagre. Você não entendeu não, eu vou repetir. Na casa de crente tem que ter milagre, irmão. Quando você quer viver o sobrenatural, você tem que acreditar. Tem que acreditar. Tem alguma coisa faltando em nós se isso não está acontecendo. Pois o Deus que agia com sinais e maravilhas, na Bíblia, Ele continua o mesmo, Ele não mudou. Diz a palavra: eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, e eu vou ser o mesmo eternamente. Acho que você não está entendendo não, vamos lá. Esse texto é uma representatividade. O texto que a gente leu de Ezequiel é uma representatividade. O que é isso? É uma alusão ao povo judeu que foi preso no período babilônico e foi levado cativo. Quando Deus chama Ezequiel e mostra os ossos, Deus está falando assim: ó, esse aí é o meu povo, que fugiu da minha orientação, fugiu do meu querer, da minha vontade, começou a adorar outros deuses, e aí, então vem o que? Vem o juízo. Hoje foi pregado de manhã, hoje isso. Vem o juízo, então eu vou corrigir o povo. Essa visão de Ezequiel é o povo no cativeiro. E esse cativeiro foi um dos momentos mais delicados da casa de Israel. Quando Ezequiel dá o seu parecer sobre os ossos, ele dá uma conotação pior do que costumamos achar. Por exemplo, se você pegar o versículo 2, vai dizer, e algumas versões, e eu vi muitos ossos, e eles estavam o que? Diz o texto, sequíssimos. E aí tem uma palavra aqui, que eu tentei acostumar para poder falar, mas não consigo porque ela é muito difícil. A palavra que Ezequiel usa, ele aterroriza, porque a picografia, é isso, professora? Que fala, aquele textinho da Bíblia, né? Picografia, eu acho que é. Ela fala assim, vale de ossos secos. Eu tenho que tomar cuidado porque a professora Suelen, ela fala assim, Douglas, presta atenção nisso. Aí Douglas fala assim, pastor, ela puxou minha orelha. Eu falei, então não vou nem dar mole. Vou ficar, né? E então, por que fala o texto? Vale de ossos secos. Mas por que Ezequiel fala assim,
No texto, na versão BKJ, King James, 400 anos de estudo, ela vai falar assim, ele vai falar no versículo 2, e todos estavam mirrados e ressequidos, mas o título diz que era vale de ossos secos. Ezequiel não fala assim, ó, está tudo mirrado, está tudo ressequido, está tudo apodrecendo, enquanto o título fala que é só ossos secos. Quando ele fala assim, sobre esse texto, essa expressão se refere ao tempo de vergonha que Israel ficou exposta para outras nações. Israel foi levado cativo e foi exposta vergonhosamente para outras nações. Então Ezequiel vai falar assim, olha, estavam ressequidos e acabados. Mas Deus não deixou de cuidar. Deus está tratando o povo. E Deus vai nos tratar essa noite. E eu quero que você entenda melhor comigo. Eu quero então que você não se espante com o que eu vou fazer aqui agora, por favor, porque foi muita oração. Vem cá, Jean. Vem cá me ajudar. Vem cá. Mas vem correndo, Jean. Você não tem tendão, não? Isso, vem cá. Pega ali o microfone ali. Domingo passado eu peguei o outro. Ah, você também, né? Hã? Dando esse texto, irmão, eu quero que você comigo pare um pouquinho e tente se colocar na posição que você precisa estar. Você está aqui hoje porque você precisa estar num lugar, e é esse lugar que você vai se encontrar agora, em nome de Jesus. Vamos ler o versículo de 1 a 3, bota para mim na tela aí, versículo 1, Ezequiel 37, versículo 1, não tem problema não, versículo 1. Vamos ler o texto, olha só. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. Versículo 2. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muitos, numerosos, sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Versículo 3. E ele me perguntou, filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi, Senhor, Deus, tu sabes. Jean, a gente lê um texto, meus irmãos, nós já lemos um texto aqui. A primeira coisa que eu quero que a gente precise entender é que Deus vai te levar em algum lugar. Deus vai te levar para algum lugar. Vamos entender melhor. Jean, o que Deus mandou Ezequiel fazer? Bota o versículo 4 aí. Então me disse, profetiza sobre os ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Como fala a sua versão? Mas você tem que falar, olha só, você tem que falar com vontade. A gente está aqui para pregar, meu irmão, só estou te ajudando. Ele disse, profetize para esses ossos, diga aos ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Calma aí. Versículo 1 fala que Deus levou, então, na minha versão vai dizer que a mão do Senhor estava sobre ele, e o carregou para fora no Espírito do Senhor, e pôs ele no meio de um vale. No versículo 4 está dizendo que Deus mandou ele fazer o quê? Profetizar para esses ossos. Mas por que Deus está mandando ele profetizar? Você sabe? Por que Ezequiel está profetizando? Bota o versículo 7 na tela aí, o 7. Vamos lá. Só a primeira parte, a parte A. Quero que você leia a parte A para mim. Profetizei, pois como se me deu ordem. Parou aí. A primeira coisa para o avivamento chegar na sua vida e a sua realidade mudar, você precisa obedecer ordens. Não existe ministério frutífero sem ter uma ordem divina regendo aquele ministério. Não existe um casamento sadio sem o Espírito de Deus estar regendo o casamento. Não existe trabalho feito se Deus não está nele. Aleluia. Olha o que diz. Como é que é? Como me deu o quê? Como me deu ordem. Então ele profetiza porque Deus mandou. Exatamente. Outra coisa, para de fazer aquilo que Deus não está mandando.
Você quer ter um avivamento? Faça o que Deus manda. Não o que você quer. Não o que o teu coração está sentindo. Ah, deu borboleta como é que é? Na barriga. Já ouviu essa frase, essa expressão? Quando você namorava era assim? Não. Quando eu via a Bruna, quando eu estava namorando, o Job, dava borboleta na barriga. Ó. Aí sabe o que eu fazia? Ia jantar na casa dela. Não existe sucesso sem a ordem de Deus. Porque todo sucesso sem Deus é insucesso. Mas o que Deus mandou ele fazer? Fala para mim. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço. Então, calma aí. Você está me dizendo que Deus mandou. Então, eu aprendi um negócio aqui agora, Douglas. Pega comigo. Se ele não pegar aqui, eu vou trocar. Olha só. Você está me dizendo, então, a Bíblia está nos dizendo que a iniciativa da palavra profética não vem da parte do homem? Vem de Deus. Oh, meu Deus do céu. Então, em nome de Jesus, hoje eu quero profetizar na sua vida. Olha só, a profecia, a palavra profética não parte de nós. Não nasceu no coração de Ezequiel. Não nasceu. Ele começa no coração de Deus e ele apenas obedece às ordens. Obedecer é melhor do que o que, Jean? Sacrificar. Continua lendo lá, vamos lá. Ora, enquanto eu profetizava, houve um grande ruído. Parou aqui. Meu irmão, coral é fera. Coral é muito bom, é ou não é? Não é fera? Fez ruído ou não fez ruído? Então vai segurando, continua. E eis que se fez um rebuliço. Calma aí, Flávio pulou aqui em cima? Pulou. Ele pulou, não pulou? Ele pulou, continua. E os ossos se achegaram, osso aos seus ossos. Eu vou falar duas vertentes aqui. A palavra está dizendo ali, Jean, enquanto ele profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, certo? Existem ruídos e rebuliços que não te trazem paz, e existem ruídos e rebuliços que te trazem paz. Ó, tá entendendo? O rebuliço que não te traz paz não pode afetar a sua vida, porque quando Deus é na sua vida, mesmo que haja rebuliço, Ele te sustenta. Amém. Agora, quando tem um rebuliço que é diferente, que te traz paz, acontecem algumas coisas. Flávio, olha o que acontece. A primeira coisa que acontece ali, vamos lá. E os ossos se achegaram. Parou. Aqui, irmão, eu estou aqui, eu costumo dizer que antigamente eu falava assim, ó, pastor Écio me ensinou uma frase, eu estou ficando nervoso. O pastor Écio fala assim, estou nervoso. Quando Deus, ele começa a trabalhar, quando Deus começa a fazer a obra, pastor Luciano, a primeira coisa que ele faz, ele junta ou espalha, Jean? Junta. Opa, calma aí, não existe avivamento individual, existe avivamento coletivo, porque é na coletividade que Deus faz a obra. Aleluia. Vamos lá, eu acho que está entendendo. Eu falei para você não se espantar comigo, né, Flávio? Por favor. Então você está me dizendo que a primeira coisa que aconteceu foi o quê? Os ossos se achegaram. Se achegaram. Irmão, para de perder sua comunhão com a igreja. Para de perder sua comunhão com Cristo. Porque hoje o mundo te oferece um monte de coisa. E aí essas coisas que ele te oferece te afastam ou te aproximam de Deus? Te afasta de Deus. Te afasta de Deus. Jean, você ficou quanto tempo afastado de Deus? 2 anos, eu acho. Quer voltar para lá? Não, nunca mais. Não, tem certeza? Tenho. Absoluta? Absoluta. Então fala comigo assim, porque hoje a minha vida se achegou aquele que pode colocar carne aonde não tem, vida aonde não tem, alegria aonde não tem, porque hoje eu sou de Cristo. Glória a Deus. Você está entendendo? Mas calma aí, irmão, acabou, eu estou quase acabando. Vamos lá. Diz o texto então que o ruído começou durante uma profecia. Douglas, pega essa comigo aqui. Douglas,
Wellington, Jailson, pega isso aqui comigo, vocês três aqui. Diz o texto que ele começou a profetizar, certo? E enquanto ele profetizava, o que aconteceu? Lê lá bem, lê bem forte. Houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço. Vamos, continua. E os ossos se achegaram, osso ao seu osso. Nessa noite, irmão, eu quero te falar uma palavra muito séria agora. Normalmente a gente vai embora do culto esperando chegar em casa para o milagre acontecer. Não é assim que a gente vai embora? Peguei a bênção, vou chegar em casa e vai acontecer o milagre. Eu quero te falar o contrário. Muito sério. Beth, pega essa aí, Beth. Olha só. Quando ele começou a profetizar, Deus começou a fazer o milagre. Amém. O seu milagre, você não vai precisar chegar em casa para ver começar. Aleluia. Porque ele já começou. Aleluia. E agora, em nome de Jesus, aonde você está, aonde você deixou a pessoa, Deus já está agindo. Aleluia. Estou acabando, vamos lá. Então Deus nem deixou a profecia acabar, irmão. Deus nem deixou. Imagina só, a gente estender a mão aqui e falar, Senhor, em nome de Jesus, o seu coração pensou, o seu coração, sua mente pensou, quando antes de você falar, Deus faz o milagre. Deus não deixou ele acabar de fazer a profecia. Uma coisa importante, diz o texto, e houve um rebuliço, um som de barulho, diz o texto, que os ossos se ajuntaram. Entenda uma coisa, não importa o rebuliço que você esteja passando, se Deus está por trás, tudo vai dar certo, porque Ele já começou a fazer o milagre. Segunda coisa, para a gente terminar, versículo 8, bota para mim aí, versículo 8, vamos lá, mas lê com vontade, Jean. E olhei, eis que viram nervos sobre eles. Calma aí, ele estava profetizando ainda, e aí ele viu um monte de osso seco, osso podre. Diz o texto, Jean, que os ossos estavam aonde? No vale. Sobre ou debaixo? Sobre. Isso aqui eu peguei de um cara que eu fiquei assim, meu Deus do céu, quando ele falou isso, eu falei assim, é meu, eu tomei posse. Se está debaixo da terra, foi enterrado, não tem valor. Se está por cima da terra, é porque Deus ainda pode fazer maravilhas sobre aqueles ossos. Amém. De repente você entrou aqui hoje como osso, mas em nome de Jesus, você não vai sair como osso não, vai sair como profeta. Você vai sair daqui como profeta de Deus, não para pregar o caos, mas para pregar a vitória, cura, restauração e restituição. Vamos lá. E olhei e eis que vieram o quê? Nervos sobre eles. Vamos e lá. cresceu a carne. E estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia nele Então, fôlego. Aqui, a Jean, tem gente, você lembra daquele filme, Um Morto Muito Louco? Você lembra desse filme, lembra? Você lembra, Jéssica, desse filme? Lembra, Miller? Desse filme, Um Morto Muito Louco? Ele ficava andando, como é que é? Você lembra, Flávio? Você lembra? Eu ia mandar Flávio imitar ele andando aqui, mas não vou fazer isso não. Tem gente que está viva, Jean, mas está morta. Levanta, trabalha, come e dorme. Esboça até um sorrisinho assim, Cátia, ó. Deu para entender? Aqui, ó. Mas está morto. Tem gente que vem à igreja, mas está morto. E o que me machuca é ver gente que está morta, tendo a água da vida passando e jorrando, e não querendo essa água da vida. O que me tira a minha, não sei, o meu cedo é ver pessoas precisando de Cristo, e falar assim, não, depois eu aceito, depois eu vou. Enquanto tem gente querendo assim, eu preciso dessa água, mas não tenho como ir. Aí a gente está aqui hoje, glorificando a Deus, mas tem gente que talvez está aqui morta. Aí olha só o que ele fala, não tem o que, Jean? E olhei e vi nervos sobre eles, e cresceram carne,
e estendeu-se a pele sobre ele por cima, mas não havia nele fôlego. Do que adianta eu ter um corpo lindo? Do que adianta eu ter uma casa linda? Do que adianta eu ter um carro maravilhoso e não ter Cristo na minha vida com fôlego de vida, com o Ruá? Ruá, Espírito soberano de Deus. Do que adianta? Do que adianta? Eu vou ser mais um na multidão. Eu vou ser mais um na multidão. Olha, antes de Deus te dar o crescimento, Ele quer colocar algumas coisas em ordem. Não existe vida sem a vida. O que Jesus fala, Jean? Você lembra? Eu sou o quê? Quem falou? Então fala, Beth, eu sou o quê? Verdade? Não existe vida sem o quê, Jean? Sem Cristo. Cristo, Ele é a vida. Mas tem gente morrendo. Antes de Deus fazer crescer qualquer área da sua vida, Ele vai querer botar alguma coisa em ordem. Eu comecei a analisar a questão do osso. Alguém aqui usa prótese? Não, né? Prótese no braço. Eu estava analisando. Nenhum osso se junta se não tiver nervo. Você pode até colocar parafuso, colocar uma máquina, mas nunca mais vai ser o mesmo, porque o nervo, ele te dá o quê? Sustentabilidade, ó, faz assim comigo, faz assim, ó. Faz assim, irmão, faz assim, faz. Movimento. Sem o nervo não há movimento. Sem Cristo não há vida. Sem Cristo não há cura. Sem Cristo não há, o que eu disse? Cura. Sem Cristo não tem restauração. O avivamento vem mediante a uma pequena organização e direção que Deus dá. Deus então mandou ele profetizar, para mostrar, sabe o que, Jean? Que o homem tem até poder de construir alguma coisa, não criar. Nós aprendemos isso. O homem tem até poder de construir alguma coisa, Flávio. Maico, o homem tem poder de criar, de construir, de formar alguma coisa. Mas o homem não tem poder de dar vida. Uma coisa que Deus faz primeiro é juntar os ossos. Olha só. É impossível o osso se juntar a outro osso, se Deus não colocar articulações. É impossível. Não adianta você querer avivamento se você não tem articulação. Aí entra uma palavra muito interessante. Relacionamento. Porque articulação é a mesma coisa que relacionamento. Só se tem articulação quando se tem relacionamento com Deus. Mas o relacionamento com Deus, Jean, te colocou em alguns lugares, te colocou? Colocou. Não falei para falar. Colocou? Colocou você aonde? É o seu relacionamento com Deus? Me colocou aqui na igreja, me colocou no meu casamento. Olha, vai me colocou no meu trabalho. Mais o quê? Me colocou estável na minha família. Não, melhor parar. O relacionamento com Deus te coloca em lugares que você nunca imaginou. Quer ver? José foi para o Egito. Lá ele foi direto para o palácio, não foi? Fala comigo assim. Ele foi para onde? Para a prisão. Na prisão ele tinha duas pessoas. Quem eram? O copeiro e o quê? O padeiro. O padeiro faz o quê, Jean? Pão. E o copeiro faz o quê? Serve o quê? Vinho. O copeiro serve vinho. Sabia disso? José na prisão tinha um relacionamento com Deus. E ali ele poderia até fazer assim se ele quisesse. Pão e vinho. Deus vai colocar no seu caminho, no nome de Jesus, quando você começar a profetizar. Nós pregamos isso domingo passado. Pessoas no seu caminho para te fazer chegar aonde você tem que chegar. O seu relacionamento com Deus vai abrir portas e pessoas vão começar a te dar as coisas que você precisa para conquistar aquilo que Deus quer. Não, você não entendeu não. Eu disse a seguinte frase, Jean, que o seu relacionamento com Deus vai abrir portas e pessoas vão vir ao seu encontro para te levar aonde você precisa chegar. Aleluia. Amém. Você está aqui essa noite
precisa chegar em algum lugar? Eu preciso. Uma outra coisa, que é interessante isso também. Você leu comigo que Deus te pegou. Ó, Deus pegou Ezequiel e levou ele para onde, Jean? Versículo 2. Para o vale de ossos secos. Versículo 1, bota aí. Vamos lá, vamos devagarzinho, estou quase acabando. Versículo 1. E veio sobre o que? Vai lá, Jean, leia aí. Sobre minha mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. Deus colocou Ezequiel aonde, Jean? No meio do vale. No meio, lê o versículo 2. E me fez andar ao redor dele. Parou, calma aí. Pega comigo isso aqui, Douglas. A gente está estudando junto, a gente entende um pouquinho assim, olho no olho. Deus levou ele para o meio do vale. Mas diz no capítulo, versículo 2, que ele andou aonde? Ao redor. Por que ele não andou no meio? Não, você sabe já? Para não quebrar os ossos. Sabe por quê? Deus chamou para profetizar. E se você andar no meio, você pode pisar em alguém. Porque quem está no meio, juntado, é porque precisa criar carne, precisa criar nervos, precisa criar pele. Você não foi chamado para pisar. Você foi chamado para profetizar. Amém. Por isso que Deus te tira do meio e te coloca à beira e fala assim: vai em nome de Jesus, vai em nome de Jesus, vai em nome de Jesus, vai em nome de Jesus. Vamos lá. Deus te leva para o vale. Vale é lugar de vida ou de morte? De morte. Tem água no vale? Não. Muito difícil, né? Difícil. Só naqueles desenhos que a gente vê, né? Maior vale, maior deserto. Aí o bichinho abre o olho assim, vê aquele negócio. Uma miragem. Uma miragem. Deus te leva para o vale. E o vale que você deve estar hoje, ou se você está hoje, não é para você retroceder. O vale que você está hoje é uma preparação para você profetizar. E por último, versículo 9, leia aí. E aí, qual é esse som, Jean? Qual é o som, assim, eu perguntei para o baterista assim, qual é o som do carpinteiro batendo na porta? Como é que é? Aí ele bate assim, né? Bem legal, bem aveludado. Vamos lá, lê o versículo 9. Então ele me disse. Profetiza o fôlego de vida. Opa. Profetiza o Filho do Homem. Opa. E diz ao fôlego de vida, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Entendeu? Mesmo se entrou alguém morto aqui hoje, o Ruá, o Espírito de Santidade, não vai invadir não, vai tomar posse. Bota versículo 10. Profetizei, pois, como ele me ordenará. Então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Ah, meu Deus. Você quer o avivamento essa noite? Você precisa. Eu quero te fazer uma pergunta. Você precisa do avivamento essa noite? Amém. Não, se você não precisa, amém também. Mas eu preciso, sabe por quê? Eu quero continuar orando, pedindo a Deus, Jean, pela vida das pessoas, para que Deus faça maravilhas, para que elas fiquem bem, para que elas cresçam, porque um dia eu estava morto, um dia você estava morto, um dia você estava morto. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande que usou Jesus para soprar um vento dos quatro cantos. E aquele que estava morto, o quê? Ressuscitou.
Eu não sei se você está morto. Eu não sei se você está vivo. Mas eu tenho duas questões para você essa noite. Se você está morto, em nome de Jesus eu vou profetizar, nós vamos profetizar, para que vente o fôlego de vida do Senhor novamente. Amém. Mas se você está vivo, nós vamos profetizar, para que esse fôlego de vida reavive a sua vida. Aleluia. Vamos cantar, Flávio, vem cá. Vamos cantar, pode subir aqui. Não, vai para onde? Não, ele vai segurar um pouquinho, ele vai cantar, mas vem cá. Nós vamos ler de novo, bota o versículo 2 aí. Você começa a orar ao Senhor agora, começa a pedir a Ele. Você vai ouvir alguma coisa aqui agora que vai falar no teu coração. Versículo 2, por favor. E me fez andar ao redor deles. Para aqui. Irmão, Deus hoje está falando para nós. Existem neste lugar homens e mulheres de Deus que querem profetizar sobre a sua vida. Eles querem profetizar sobre a sua vida para que você não viva mais morto, mas viva vivo. Vamos continuar, Jean. E eis que eram muito numerosos. Pronto. Jean, tem tanta gente precisando de Jesus, é muito pouca gente que você leu ali. Muita gente. É muita gente. A pior coisa é você andar na rua e você vê um homem de rua, uma mulher de rua, uma criança de rua e não se compadecer, porque o rua não está em você. Você passa como se fosse indiferente. Vamos lá. Era muito numeroso sobre a face do vale. Opa, diz a palavra do Senhor assim, Jean: o mundo jaz do maligno. Mundo sistema. O sistema está fazendo pessoas ficarem no vale. Mas Deus nos colocou nesse tempo aqui como profetas da casa de Israel para profetizar libertação.